Observe comigo que o cientista explica sobre o poder da oração. Mas por que eu não falo? O doutor Denis é chato, fala que só meu lobo frontal falou não é adequado, aí dá problema. Phineas Gage perdeu isso. E foi aí que a gente entendeu a função do teu lobo pré-frontal. Olha só de novo a história das telhas e do telhado. Agora eu quero fazer o telhado. O teu lobo pré-frontal, ele é sim estimulado e, como tudo no teu corpo, é passível de aperfeiçoamento e de aprimoramento. Olha aí. Como assim? Vamos lá. Eu nasci com um bíceps de tal forma que ele não aparece nem muito na minha musculatura, mas se você quiser, você pode exercitar-se a um ponto do teu bíceps ficar hipertrofiado. Por que eu não posso fazer isso com o meu cérebro? Ele não é um músculo, mas está provado que ele cresce. Olha aí. E a prova que ele cresce... lembra aquela história? Neurônio não se reproduz, né? Neurônio não se divide. Depois de um certo tempo você não aprende nada. Isso é tudo balela, né? Tudo balela, o neurônio se reproduz, ele precisa ter estímulo, senão não tem necessidade. Por que a pele se reproduz? Porque eu preciso estar sempre trocando. Mas se só aqueles neurônios estão fazendo a sua função, eu não preciso reproduzir, né? Então, como que eu reproduzo o neurônio? Quando eu preciso dele, quando eu estimulo ele. E como que eu faço para estimular o meu lobo pré-frontal, que é o lobo da decisão? Acredite se quiser, eu me surpreendi ao estudar isso e realmente tomei um grande choque com oração. Não existe nada que aumente o fluxo sanguíneo para o lobo pré-frontal, que é o lobo da decisão, do que a oração. Há quanto? Extraordinário, hein? Eu lhe digo, eu faço uma ressonância que eu consigo fazer no Hospital Adventista de Manaus, que é uma ressonância funcional. O que é isso? Eu boto o paciente dentro da máquina de ressonância magnética e de repente eu boto ele para escutar alguma coisa. Aquela área da audição no lobo temporal vai ficar vermelha porque encheu de sangue. Né? Eu coloco ele para ver alguma coisa, eu falo, abre o olho. Ele abre o olho, ele vê alguma coisa. Aquela parte do lobo occipital dele enche de sangue. Quando ele começa a orar, a parte do lobo pré-frontal dele aumenta em 7 ml por minuto a quantidade de sangue. Olha com que oração. bênção, rapaz. Rapaz, Fantástico. Então, né? eu tô aqui em êxtase aqui agora. Eu não orava, meu amigo. Eu não orava. Então aí vem cá, isso hipertrofia o cérebro. Sabe o que eles começaram a ver? Que a descarga dopaminérgica é tão grande quanto a do amor. Só que ele libera também vasopressina, norepinefrina e cortisol, porque a oração, ao contrário do que muita gente pensa, ela não te relaxa como meditação, ela te estimula. Ela estimula teu cérebro. Ela te faz uma conexão que você parece que não tinha. Aí eu vou entrar no ponto de Deus no cérebro, que também está lá, por incrível que pareça. O que mais que está lá dentro? Ponto da gratidão. Quando eu exerço a gratidão, aquilo ali enche de sangue. Também. Quando eu tenho empatia, aquilo ali enche de sangue. Quando eu me coloco no lugar do outro, aquilo enche de sangue. E nesse estudo de um estudioso chamado Andrew Newberg, né, que fez o Capacete do Medo de Deus, que eu vou falar, ele descobriu que aumentava o volume de sangue. Ele falou, cara, será que se eu botar esse pessoal orando durante 8 semanas, o volume fica ainda maior do que os 7 ml? Ele descobriu que não. Fica nos 7 ml, mas ele descobriu uma coisa incrível. Havia uma hipertrofia do córtex pré-frontal 8 semanas depois. Havia aumentado de tamanho. Aumentou de tamanho. Desenvolveu. E isso significa... Aumentou a massa cinzenta. Aumentando a massa do lobo pré-frontal, significa também que a pessoa vai ter mais facilidade de tomar decisões corretas. Eu te pergunto, eu malhando o meu bíceps e eu não malhando o meu bíceps, eu preciso carregar um peso para levar para fora da minha casa. Qual vai ser a pessoa que tem mais facilidade? Aquela que malha o bíceps ou que não malha? Que malha. Se eu preciso tomar uma decisão na minha vida e eu tô sendo estimulado pelo meu lobo límbico, mas é o meu lobo pré-frontal que vai tomar a decisão, de onde vai vir a melhor decisão? Aquela pessoa que é ambientada a orar e que é ambientada a ter gratidão, ou aquela que nunca ora? Fantástico, né? Rapaz, aqui o negócio eu não tô falando de Deus, eu tô falando de coisa física. Ciência, né? Uma chave que Deus deixou ali pronto na ignição. Esse vídeo é muito importante para a nossa vida, para nós entendermos um pouco acerca de oração. Porque tem muita gente que acha que, como os pastores, os líderes pedem para vamos orar, vamos abrir campanhas de oração, vamos orar na madrugada. Não é por acaso, tem um motivo. E esse doutor nos explicou na íntegra o que a ciência entende, não é que a religião. Então por aí já nós podemos entender que é algo que o Senhor já deixou fantástico. Por aí a gente já sai ganhando. Aí o Senhor colocou 3
passagens bíblicas no meu coração, para nós entendermos se de fato alguns personagens bíblicos tiveram essa tomada de decisão mediante depois a oração. Talvez você está ouvindo esse vídeo e você precisa tomar uma decisão na sua vida, uma atitude a tomar, um negócio a fechar, alguém para se relacionar. Esse vídeo chegou na hora certa, e o segredo para você tomar essa tomada de decisão é orar, é agradecer. Eu separei 3 passagens bíblicas, 3 personagens bíblicos que oraram e que fizeram toda a diferença. O primeiro personagem bíblico que eu quero destacar aqui para nós entendermos é a questão da empatia. Lá em Mateus, capítulo de número 7, verso 12, é a continuação do Sermão da Montanha. Jesus fala algo muito interessante, algo muito poderoso. Se você puder acompanhar, você vai entender o que o Senhor está nos ensinando há milênios e até hoje, no dia de hoje, continua sendo atual. Diz assim, Mateus, capítulo de número 7, verso 12: portanto, tudo que vos quereis que os homens vos façam, fazeis vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Sabe o que isso significa nos dias de hoje? Transmitindo, significa empatia. Você se colocar no lugar do outro. Quando você se coloca no lugar do outro, você automaticamente começa a evoluir a sua mente para tomar decisões corretas, fazer coisas cujo qual você queria fazer que viesse a dar certo na sua trajetória. Então a empatia é se colocar no lugar do outro. E quem é o maior exemplo que nós temos na Bíblia de que praticou empatia na sua essência? Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então quando você se coloca no lugar daquela pessoa que é fraca, que é pequena, aquela pessoa que está indecisa, automaticamente você está praticando algo que lá na frente vai surtir efeito muito grande na sua vida. Então pratique empatia, se coloque no lugar do próximo, fazer com o outro aquilo que você quer que ele faça com você. O segundo personagem bíblico aqui que eu quero colocar é a gratidão. Você viu que o cientista, o doutor, falou sobre a gratidão. A gratidão faz coisas maravilhosas. Uma frase que nós ouvimos muitos pregadores, os homens cujo qual falam acerca de Deus, ensinar que você nunca terá nada de novo se você não agradecer por aquilo que tem. E Deus sempre vai mudar a história de sua vida quando você agradece a Ele. Se você observar lá no livro de Isaías, capítulo de número 38, vai falar acerca de um rei que está doente, enfermo, a ponto de morrer. E a Bíblia diz que Deus manda o profeta ir lá, o profeta vai lá dar uma palavra para ele, a Bíblia diz que ele vira-se. E o que acontece? Ele agradece. Ele começa a trazer à memória tudo aquilo que foi feito e automaticamente Deus pede para que o profeta retorne e ali dá mais anos de vida para ele, por causa que ele foi grato por tudo. Seja grato a Deus por tudo na sua vida. Seja grato a Ele por aquilo que esteja acontecendo de bom ou de ruim, porque a Bíblia diz que Deus está no controle de todas as coisas. E o terceiro e último é a tomada de decisão. Muitas pessoas hoje sofrem, padecem, não é porque está acontecendo coisas, não é porque fizeram, é porque tomou decisões lá no seu passado que hoje estão colhendo os frutos. Você pode até escolher o que você vai plantar, mas você não pode escolher o que você vai colher. Você só vai colher o que você plantar. Então a Bíblia relata lá em 2 Samuel 5,19 que Davi estava passando por um momento muito difícil. Ele tinha ido para a guerra, quando voltou os filisteus sequestraram todo mundo. A ordem natural das coisas era o quê? Vou reunir o exército e vou atacar. Mas o que é que Davi faz? A Bíblia diz que Davi consultou o Senhor. E o Senhor falou para Davi: Davi, vai, porque eu colocarei os filisteus nas tuas mãos. Aqui serve para mim e para você, que muitas vezes queremos tomar uma decisão que já está óbvio que vai dar certo, mas não queremos consultar o Senhor. É aquele emprego, é aquela transação, é aquele negócio, é aquela amizade, é aquela aliança. Por mais que pareça para nós que está tudo ok, que vai dar certo, consulte ao Senhor. Consulte a Ele. Porque quando você consulta Ele em oração, pelo vídeo que nós assistimos aí, por um cientista explicando acerca da oração, as coisas têm que tudo dar certo, porque é Deus que nos controle. Que essa palavra possa ter esclarecido algo na sua vida, que você possa exercer a prática de oração. Entenda que tudo que Deus colocou e deixou na Bíblia Sagrada
é para a melhoria do ser humano, é para que o ser humano se torne uma pessoa cada dia melhor e entenda que Deus, ele é eterno, ele sabe de tudo e ele está no controle da sua vida. Que Deus te abençoe, que o Espírito Santo esteja contigo nessa caminhada.